Fala Dev, tudo bem com vocês? Bom, vamos agora continuar o nosso curso de HTML. Eu estou aberto aqui a página que a gente começou a criar na aula passada e o código, certo? Eu não sei se vocês já, por curiosidade, tentaram clicar com o botão direito aqui no site que a gente criou na aula passada e clicar em ver código-fonte da página. Vocês vão ver que ele está dessa forma aqui, que é exatamente o código que a gente criou aqui. Porém, se pegar o mesmo site, apertar com o botão direito da página e clicar em inspecionar, vocês vão ver que existem tags HTML que a gente não colocou. Aqui está dizendo que tem a tag HTML, que tem a tag head, que tem a tag body, e a gente não colocou essas tags aqui no nosso HTML. Por quê? O que acontece? No HTML existe uma receitinha de bolo, digamos assim, que é obrigatório ter em todos os arquivos HTML. Todo site HTML tem que ter essa receita, que é o que? Essas tags HTML, head e body. Que essas são as estruturas básicas do HTML. Então a gente precisa colocar elas no nosso arquivo. O navegador ele vai tentar nos ajudar no processo de desenvolvimento colocando para nós. Mas perceba, por exemplo, que se eu acessar aqui o site google.com, quando eu acesso o site google.com, aqui aparece o título bonitinho, ó, Google, aparece até mesmo o logotipo do Google aqui. E no nosso aparece site.html, que é o nome do nosso arquivo. E não tem o logozinho bonitinho ali. Então a gente precisa criar uma estrutura básica do HTML para que o nosso site seja configurado corretamente dentro do navegador. Caso a gente não coloque a estrutura básica do HTML, o próprio Chrome vai se encarregar de colocar, porém não vai ficar tão bom como seria se a gente mesmo colocasse. Então nós vamos aprender nessa aula sobre a estrutura básica de um documento HTML. O que eu vou fazer? Eu vou recortar esse cara daqui e nós vamos conhecer agora a estrutura básica de um HTML. Lembra que as tags HTML são para dizer para o navegador onde começa e onde termina determinada coisa? Bom, a primeira informação que a gente precisa passar para o navegador é que nós estamos utilizando um código HTML. E além disso, nós precisamos dizer para o navegador qual a versão, porque existe hoje, atualmente, enquanto estou gravando essa aula, a gente está na versão 5 do HTML, então existem outras versões mais antigas do HTML. E a forma de dizer para o navegador que nós estamos utilizando a versão mais atual do HTML é utilizando uma tag um pouco diferente do que a gente está acostumado. Essa tag seria o sinal de menor que, pode ver que o próprio editor vai me sugerir ela, mas nós vamos fazer do zero aqui. Sinal que, exclamação, doctype HTML. Essa é a primeira coisa, a primeira linha que deve ter no nosso documento HTML, onde a gente vai estar informando para o navegador que a gente está utilizando a última versão do HTML. Depois disso, nós precisamos então dizer para o navegador, olha, nós vamos começar de fato então o nosso código HTML. Para a gente dizer para o navegador que nós vamos começar o código HTML, nós vamos utilizar a tag HTML. Certo? E perceba que o próprio editor fechou a tag para mim. E agora tudo que eu colocar entre as tags HTML, o navegador vai saber, ó, que ele está trabalhando com HTML. Depois nós precisamos dizer para o navegador que nós vamos começar um cabeçalho. Ele próprio editor vai fechar para mim e depois de um cabeçalho nós vamos
começar o corpo do documento. Já vou explicar certinho o que é isso. Mas perceba que head está ao lado de body, certo? Não está aqui dentro, está ao lado. É muito importante que vocês sigam essa forma de estrutura. HTML, que seria o pai de todos, depois vem o filho head e o filho body. Ambos são filho de HTML. Ok? O que é esse head e body? O body, inclusive aqui no body, eu já posso colar aquele código que eu copiei. Vou salvar aqui. Se eu vir aqui no navegador e atualizar, vai estar a mesma coisa, não mudou nada. Porque o que acontece? O body, a gente pode dizer que o body é tudo que está nessa área branca do navegador aqui, certo? E essa área branca do navegador, a gente colocou o que a gente já conhecia, nada de novo. Porém, existe uma parte do HTML que seria o cabeçalho, que são onde a gente passa informações extras para o nosso documento, onde a gente passa para o navegador se a gente vai usar caracteres especiais ou não, onde a gente passa para o navegador qual que é o título do site, onde a gente passa para o navegador a descrição e várias outras informações. E como receita de bolo, a gente tem aqui 3 tags que a gente sempre vai passar para o navegador. A primeira tag se chama meta. Essa tag meta, ela não tem uma tag de fechamento. Quando não tem uma tag de fechamento, ela se auto-fecha, como eu já expliquei na aula passada, ok? E essa tag meta, ela tem como objetivo passar meta-informações para o navegador, ou seja, informações que nós, usuários, não vamos ver, mas o navegador vai saber que existe. A primeira seria que nós vamos utilizar os acentos especiais, e para isso a gente passa aqui o atributo, lembrando que todo atributo tem um nome e ele é igual a alguma coisa, então o atributo UTF-8. Com isso aqui a gente vai poder utilizar os acentos no nosso navegador. Outra tag obrigatória seria outro meta chamado, que vai receber o atributo nameViewport e vai receber um outro atributo chamado content, e esse atributo content vai conter o widget, device, width e depois initial. Perceba que eu dei uma vírgula para separar, eu já vou explicar tudo isso. Initial scale 1.0. Eu já vou explicar sobre esse meta aqui, ok? Mas antes nós vamos passar a última tag obrigatória a ter no nosso site, que é a tag title. Essa tag sim, tem uma tag de abertura e uma tag de fechamento. Como o próprio nome diz, é o título do nosso site. Então eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, Viva de Código. Pronto, vamos atualizar? Vou vir no navegador, vou atualizar. Agora nós temos o título, ó, Viva de Código. E o que é aqueles 2 metas que eu coloquei? Lembrando que a meta a gente nunca vai visualizar aqui, né? São informações extras para navegadores. A primeira é a acentuação, tá? Quando a gente coloca o charset, o TF8, a gente está dizendo para o navegador que a gente vai utilizar os caracteres especiais. A segunda é viewport. O que eu quero dizer com isso? A viewport é toda essa área branca. E eu estou dizendo para o navegador que a largura da minha viewport vai ser sempre a largura do meu dispositivo. Ou seja, se eu abrir um celular, ele vai pegar a largura do celular. Ok? Se eu abrir no computador, ele vai pegar a largura do computador. E depois eu estou dizendo para ele que ele não precisa dar zoom, que ele vai fazer na escala 1, ou seja, vai abrir o tamanho ali original. Ok? Isso aqui ele é uma receitinha de bolo, digamos assim. Todo DocuSite vai ter isso, tirando essa parte que a gente colocou.
todo site vai ter essa estrutura. A gente ainda pode complementar dizendo para o navegador que o nosso site é da linguagem português. Eu não sei se vocês já entraram em algum site onde o próprio navegador vai sugerir: você deseja traduzir esse site? Porque o navegador identifica que aquele site usa o idioma inglês, por exemplo. Como que eu vou dizer para o navegador que o nosso site utiliza o idioma português? É só a gente adicionar um atributo aqui na tag HTML chamada lang, que vai receber o valor PTBR para o nosso caso que é em português. Se o nosso site fosse em inglês, ele receberia o valor EN. Vamos utilizar aqui PTBR. Então essa é a estrutura básica do nosso documento HTML. Todas as nossas páginas HTML têm que ter essa estrutura. Eu sei que nesse primeiro momento, onde você está tendo o primeiro contato com HTML, pode ficar um tanto confuso. A gente acabou aprendendo um monte de tag nova, né? Tag, o doctype, a HTML, head, body, meta charset, meta viewport, title. Mas vocês vão se acostumando com ela ao longo do desenvolvimento, porque, como eu disse, sempre vai ter essa estrutura. E não tem mistério. Recapitulando então, aqui a gente fala que a gente está utilizando a última versão do HTML. Aqui a gente fala que a gente começou o nosso documento HTML com a linguagem em português. Aqui a gente está iniciando o nosso cabeçalho, onde a gente avisa que nós vamos utilizar os caracteres especiais, onde a gente avisa que a gente quer que a tela do navegador da viewport seja da mesma largura do nosso dispositivo. Aqui a gente passa o título do nosso site. Cada página teria um título diferente, por exemplo, aqui a home. Aí se eu estivesse na página contato, eu poderia fazer contato traço viva de código. Se eu estivesse na página sobre, seria sobre traço viva de código. Então cada página tem o seu title. E depois nós dizemos para o navegador que nós vamos começar o corpo do nosso site, e aí vem as tags que a gente já viu sobre elas, ok? Espero que tenha gostado dessa aula. Até a próxima.